sobre um tema que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. É a luta contra a obesidade, os desafios do emagrecimento saudável. E para nos ajudar a entender melhor os fatores que influenciam aí esse processo, os riscos do sobrepeso e as estratégias mais eficazes para alcançar uma vida mais equilibrada, temos a honra de receber a nossa nutróloga, a doutora Cláudia Lima Botelho, que está aqui junto comigo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, você que está em casa, já fica ligadinho, tá bom, gente? E olha, Claudinha, tudo bom? Seja bem-vinda. Deixa eu falar com você. Peraí que meu bicho caiu aqui, ó. Chegue, mulher. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada a você. Tá caindo aqui, minha gente. Está caindo aqui. Aí vamos falar sobre a obesidade. Muitas vezes é tratada apenas como uma questão de estética, né, Cláudia? Muitas vezes as pessoas querem emagrecer, só se importa com a beleza, com a estética, né? Mas aí no seu ponto de vista, né, como médica, quais são as principais causas desses riscos de obesidade que são associadas a essa obesidade, né? Que a gente tanto fala, né? Hoje em dia, no dia a dia, que é a questão de saúde. Para mim, eu acho que é muito questão de saúde, não só da beleza, da estética, né? Mas para muitos, infelizmente, as pessoas só olham por esse lado da estética ainda. Isso, Marília. E, assim, é muito importante a gente estar aqui falando sobre esse tema, porque até hoje ainda existe esse preconceito. Então, a obesidade é vista como uma questão estética. Então, a gente não consegue relacionar com os riscos de saúde no geral, certo? E então, o que é que acontece? A obesidade, ela é multifatorial, ela tem várias causas, desde causas genéticas até causas de medicações que a gente pode fazer uso e aumentar o peso. Existe também o próprio ambiente, que é obesogênico, então a gente sabe que hoje a gente vai numa farmácia comprar uma medicação e a gente já está ali exposto a vários doces, chocolates, às vezes não é nem a intenção comprar. Então, além dessas causas, a gente tem também os problemas que a obesidade pode trazer. Então, a obesidade, ela traz pra gente um risco maior de ter AVC, um risco maior de ter infarto, problemas cardiovasculares no geral, problemas articulares. A própria saúde mental, ela pode ser afetada pela obesidade. Então, até alguns tipos de cânceres, eles podem sim aumentar devido à obesidade. Então, é importante a gente ter essa consciência de que não é só uma questão estética, e sim uma questão de saúde. Maravilha. Me diz uma coisa, a genética, né, realmente ela é um peso significativo, assim, no ganho, né, desse peso das pessoas, do estilo de vida que as pessoas ainda levam, é o principal fator ou não? A genética não tem nada a ver? Marília, ainda existe sim uma forte tendência, uma forte influência da genética na obesidade. Porém, a genética é como se fosse uma arma. Então, o estilo de vida, como a pessoa se alimenta, se pratica ou não exercício físico, o que ela consegue fazer dentro da rotina dela é o que vai disparar ou não esse gatilho. Então, embora a genética esteja ali presente, não necessariamente ela é um fator determinante. Ela vai traçar e determinar a obesidade como sendo uma condição que realmente tem que acontecer. O teu estilo de vida, o estilo de vida da gente, assim, consegue, muitas vezes, diminuir ou até mesmo sanar essa influência genética. Às vezes as pessoas querem só uma desculpa, né? Não, porque meu pai é assim, minha mãe é assim, e eu peguei a genética dos meus pais, enfim, eu vou ser gordinha, enfim. Né? Já tem esse negócio, mas a gente tendo um estilo de vida mais saudável, consegue manter, né? E ser mais saudável, ter um estilo de vida melhor, né, doutora? Isso, então vamos se apegar a essa questão do estilo de vida. É verdade, porque, gente, não é porque os pais, né, são obesos, que você também vai ser. Se você tiver uma alimentação boa, se você tiver um estilo de vida diferenciado, ir para academia, fazer atividade física, com certeza vai mudar tudo. Isso. Né? Não é só isso. Mas bora lá, o que é que você considera essencial em um plano de emagrecimento eficaz e sustentável, doutora? Marília, então, em um plano de tratamento visando o emagrecimento e também a manutenção desse emagrecimento, porque não adianta só a gente emagrecer, a gente perder peso, se a gente não está conseguindo manter esse peso perdido. Sim. Então, a gente tem que levar em consideração a rotina do paciente,
o que ele consegue adequar na rotina dele de preferências alimentares. Se é uma pessoa que tem uma vida mais dinâmica, mais corrida, a gente tem que adaptar o plano alimentar, estratégias a esse estilo de vida. Não adianta a gente impor condições que o paciente não vai conseguir seguir. Além de tentar corrigir, melhorar todos os outros fatores que podem sim estar relacionados à obesidade, como o próprio gerenciamento do estresse, o fato de o paciente dormir bem. Às vezes o paciente está utilizando alguma medicação que predispõe ao ganho de peso e essa medicação pode ser trocada por outra medicação, já que aquela medicação está trazendo algum transtorno. E tudo isso tem que ser avaliado, tudo isso tem que ser gerenciado para que a gente venha a perder peso, para que a gente mantenha também a longo prazo, num processo de emagrecimento sustentável, de qualidade, esse peso perdido. Maravilha. Agora vamos lá para as dietas que a gente sabe que tem as dietas na moda hoje em dia, mas tem umas dietas que funcionam, né? Tipo cetogênica, low carb, jejum intermitente. Muita gente fala sobre essas dietas que dizem que funcionam bastante, mas elas são seguras? Sim, então, hoje, assim, tem dieta de tudo, né? Se a gente for ver, tem dieta do grupo sanguíneo, tem dieta da lua. Exato, tem até do grupo sanguíneo. Qual é o teu grupo sanguíneo? É esse. A dieta melhor para você é essa, porque vai ser mais compatível com o seu sangue, né? Tem isso também. Isso, exatamente. E, assim, tem muito modismo em torno disso, né? Geralmente, essas dietas, elas têm uma tendência a serem falhas. Então, o paciente ele pode até manter ali um perfil, utilizar essa dieta para chegar em alguma estratégia inicial, mas geralmente ela não se consegue manter a longo prazo. O próprio jejum intermitente, que é algo que a gente fala muito, é uma estratégia que pode fazer o paciente comer menos, chegar ao déficit calórico que a gente precisa para emagrecer, sim. Porém, geralmente, na imensa maioria das pessoas, ela não se sustenta. Então, pode ser uma estratégia inicial, não necessariamente é a melhor, mas, no geral, a gente vai tender a fazer com que o paciente faça uma reeducação alimentar, com que ele vá ali no dia a dia fazendo escolhas, optando por alimentos mais saudáveis e aí fazendo com que isso se mantenha ao longo da vida. Não seja uma dieta que leve a ele perder peso em algum momento da vida, que geralmente essas dietas elas levam sim a perder peso, mas o paciente em algum momento tem um reganho e ali ganha o peso que perdeu e às vezes até mais. E é isso justamente que a gente não quer. Maravilha, mas bora lá também para a questão da medicação, né? Quanto ao uso de medicamentos, né, para esse tipo de emagrecimento, quando é que eles se fazem necessários? Então, as medicações sempre a gente vai avaliar a real indicação, se o paciente tem necessidade, a gente vai avaliar como ele é orientado em relação a essa questão dos hábitos alimentares, da mudança do estilo de vida, da prática de exercícios, porque geralmente o paciente ele vem para a gente com a ideia de que basta utilizar a medicação e continuar comendo da mesma forma errada que vem fazendo. Então, é isso que a gente tem que combater. As medicações que a gente tem hoje são medicações seguras, são medicações que ajudam muito a diminuir o apetite, a manter essa perca de peso a longo prazo. Porém, como toda medicação, pode ter um efeito colateral e o bom médico é aquele médico que prescreve, que maneja o efeito colateral e que vai estar apto para dizer ao paciente quando ele pode retirar essa medicação, quando realmente vai ser necessário. Então, tudo isso a gente tem que avaliar nesse conjunto. É verdade, né? Eu tô vendo muito, não sei se é fake news ou não, mas tem muita gente que tá relatando, tipo, porque Ozempic, Mounjaro, enfim, essas canetinhas tá dando cegueira, tá dando não sei o quê. Isso procede, doutora? E por que isso está acontecendo com algumas pessoas? No geral, semaglutida, que é como a gente conhece, né? O Ozempic, o Wegovy, são medicações seguras. Então, a imensa maioria do que sai em mídia social não é verídico, não tem nenhuma comprovação científica disso. E isso também é uma coisa que a gente tem que combater, porque muitos pacientes que têm a necessidade de utilizar a medicação, que às vezes estão em uso da medicação, deixam de utilizar por medo, porque viu uma notícia falsa na internet e aí a gente acaba perdendo um tratamento que vinha dando certo. Então, geralmente, assim, quando você vê alguma notícia dessa em rede social,
ou alguém comentando, é muito comum um vizinho falando, alguém falando, né, orientando em alguma coisa nesse sentido. Então, sempre é bom conversar com o médico, porque a imensa maioria não faz sentido nenhum. Então, durante a consulta, quando a gente vai prescrever uma medicação para o paciente, a gente vê se ele tem alguma contraindicação, se tem alguma predisposição a determinadas condições que não poderia fazer uso daquela medicação. E ali, quando a gente faz essa análise, a gente passa a medicação de forma segura para o paciente. Então, se o paciente está em uso de medicação ou tem desejo de entrar com a medicação anti-obesidade, a gente orienta sempre passar por consulta médica e não acreditem nas coisas que vê pela internet. É verdade, tem muita gente também indo ali, compra e vai tomando por conta própria. E também é um risco, né, doutora? Isso. Muitas medicações também de internet são vendidas como sendo naturais e quando a gente vai avaliar o composto, são medicações que têm recheadas de medicações potentes, que o paciente, inclusive, não teria indicação de utilizar, que pode trazer um malefício. E também não é indicado essa compra aleatória. Tanto a medicação de internet, que você compra pela internet, como até algumas medicações na farmácia, que agora a gente está mudando um pouco isso, está sendo exigido receita para semaglutida. Então, a gente até visa controlar mais esses possíveis efeitos colaterais, esse uso errôneo aí da medicação. Só mais uma para a gente ir para o intervalo, depois a gente volta com mais esse assunto aqui. Sobre a compulsão alimentar, como é que ela deve ser tratada, né, dentro de um plano multidisciplinar. Então, a compulsão alimentar, ela também tem vários fatores que colaboram para a existência. Um deles é o fator psicológico. Sim. Então, o tratamento da compulsão alimentar pode exigir uma medicação para ajudar nesse controle do apetite, mas também vai ser necessário o aporte psicológico desse paciente. A gente vai avaliar como um todo, como está a questão da alimentação, as estratégias que a gente pode colocar na alimentação desse paciente para trazer mais saciedade, deixar ele cheio mais rápido e fazer ele sentir menos fome. Porém, isso também gira muito em torno da questão psicológica. Geralmente é um paciente que tem um grau de ansiedade maior, é um paciente que quando está mais ansioso tende a descontar na alimentação, tem esse mecanismo de compensar a ansiedade com a medicação e tudo isso, para a gente ter um tratamento de qualidade, tem que ser avaliado e tratado também. Maravilha. Doutora, a gente vai para o intervalo, depois a gente volta, tá bom? Certo. Volto já, sai daí não.